Promotoras populares, nosso número é 10. No sim, nas comunidades, vamos exercer nossos papéis. Nosso número é 10. Promotoras veteranas, dá licença de chegar. Nós viemos chegando para somar e também multiplicar. Mas eu não posso me esquecer das JMCs. Dizer para vocês que nós estamos aqui. Promotoras populares, nosso número é 10. No sim e nas comunidades, vamos exercer nossos papéis. Nosso número é 10. Meu nome é Fabiane Lontra, eu sou defensora pública assessora na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalho na cidade de Porto Alegre. Nós inauguramos hoje o Centro de Referência em Direitos Humanos, que é um órgão destinado ao atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica e das pessoas que forem vítimas de violência estatal. Nós trabalhamos às 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 e recebemos todas as pessoas que precisarem do nosso auxílio. Se nós não pudermos atendê-los aqui, nós faremos os encaminhamentos necessários ao nosso atendimento ordinário. Foi idealizado pela doutora Luciana Kelly, que é a subdefensora geral administrativa, e que acolheu um pedido realizado pela Tênis de um trabalho em parceria com as promotoras legais populares. A gente sempre soube da vocação desse projeto das promotoras legais populares para fomentar o acesso à justiça e a garantia de direitos. Aquela relação necessária entre a política pública e a cidadania, que está excluída, né? Sempre foi o olhar, foi sempre o foco de trabalho das promotoras legais populares, que sempre atuaram como pontes entre o Estado, as políticas públicas e os cidadãos. Então, é a primeira vez que nós temos a possibilidade de experimentar, com o apoio do Estado, uma política pública desse nível. Nós sonhamos em construir o agente comunitário de cidadania paralelo ao agente comunitário de saúde, que é uma política pública que existe no país há tantos anos. O centro vai atuar com 4 pilares. O primeiro pilar é do atendimento psicossocial, onde a gente terá, além do trabalho do psicólogo, um assistente social e do defensor público, assessorado por advogados. A coordenadora do centro é uma advogada, a doutora Fernanda, que se encontra aqui. Tá? Nós estamos com a doutora Cristina, que é a psicóloga também do centro. A doutora Lísia, que será a defensora pública para atendimento, já faz esse atendimento na Defensoria Pública às mulheres vítimas de violência e todos os encaminhamentos da Lei Maria da Penha. As defensoras legais populares, assistente social, que está abraçada ali na defensora legal popular, é a doutora Andressa Bianca. E nós atuaremos, então, além desse atendimento psicossocial, ainda com mais 3 pilares, que é o do encaminhamento, que nós chamamos de reinserção social, das pessoas que vierem ao centro com suas denúncias de violência, a várias instituições conveniadas, tanto para a empregabilidade, quanto para a educação, quanto para tratamentos de saúde mental. Nossos convênios estão garantindo a continuidade, né, desse trabalho de empoderamento das pessoas que trouxerem as denúncias, tanto na área da violência contra a mulher, quanto da violência estatal. Porque a gente sabe que a violência é um processo, para ser interrompido não se faz num ato episódico, precisa de sustentação. E aí, o grande pilar desse projeto, no nosso entendimento, na concepção que está sustentando essa política pública, que é o monitoramento comunitário, tá? Que vai possibilitar que a gente meça a efetividade e o alcance dessa política com o trabalho comunitário de acompanhamento da vítima por celular, por visitas domiciliares, e que a gente então poderá ter o retorno, qual é a dificuldade que ela está tendo para acessar as nossas capacitações, por que ela não está indo nas aulas do Pronatec, onde ela está pensando em se empoderar para a reinserção social, o que houve com a medida protetiva que ela obteve com a Defensoria Pública, se essa medida está sendo efetiva, e as promotoras terão a capacidade também de buscar na comunidade a continuidade do apoio dessa rede para atender cada uma das vítimas, né, localmente, porque as promotoras legais populares elas são selecionadas
pela territorialidade. Então, toda a cidade de Porto Alegre está coberta por essa política, que hoje nós temos algumas representantes. A Mara Gandan, que é a presidente da associação, nós estamos com vários representantes aqui, a vice-presidente, a Loreli Lucas, né, e outros membros da direção da associação também presentes. Mas sempre temos que levar e registrar de novo a força e a ideia da Denise trazer para a Defensoria o pedido de parceria para implementar uma política pública, né, com as promotoras legais populares e a Defensoria Pública. A Denise, foi a Denise que levou a ideia aqui para a doutora Luciana Kern, que, como eu disse, é idealizadora do projeto. Acho que vocês sabem, né? Bom, a formação, os cursos de promotoras legais populares, eles começaram em 1993. No início da democratização brasileira tinha uma nova Constituição, pouca gente conhecia seus direitos, né? E as mulheres menos ainda. Então a gente pensava, e a Constituição brasileira foi tão importante em relação aos direitos das mulheres, mudou tantas coisas. A gente pensava, é muito importante que as mulheres da população saibam, que as mulheres que vivem no centro e na periferia da cidade, e eu acho que os cursos começaram com esse objetivo. Durante esses 20 anos já tiveram dezenas de oportunidades de cursos de formação sobre direitos das mulheres. Em Porto Alegre já foram pelo menos umas 500 mulheres que participaram. No estado do Rio Grande do Sul tem em mais 8 grandes cidades. São Leopoldo tem um programa com SECA. 14 municípios do Rio Grande do Sul e 11 cidades do Brasil, 12 estados. Fora do Rio Grande do Sul, acho que em todas as capitais brasileiras hoje tem projetos nessa área. A gente volta e meia está sabendo de mais um em algum lugar, uma universidade, não sei o que. Tem programas muito importantes. O que a gente não tinha até agora era talvez um passo além, que era como transformar esse ativismo de vocês em uma política pública, como fazer que isso ocupasse um certo espaço no desenho das políticas, né? A gente tentou por vários caminhos durante os 20 anos da PENS, mas sem dúvida, e eu estava conversando com a Virginia essa semana, a gente achou, quer dizer, deu certo porque era o caminho certo, né? Que é recuperar essa ideia dos direitos como parte do acesso à justiça. Ou seja, as pessoas conhecem, as mulheres conhecem seus direitos para garantir justiça para elas, para suas famílias, para suas amigas, para sua comunidade. E nada melhor do que fazer isso com a Defensoria Pública. Esse era o sentido. Talvez se a gente fizesse com outros órgãos do Estado, do Parlamento, dos governos, não daria tão certo quanto associar mesmo a ideia daquela mulher que vai procurar justiça porque está precisando, porque tem alguém da sua família que está precisando. E encontra do outro lado não só um corpo técnico muito preparado para receber sua demanda, mas encontra amigas, encontra pessoas da sua comunidade, encontra pessoas que vivem a vida como ela vive, que entendem do que ela está falando, que respondem do mesmo jeito, que acham as soluções. Isso é muito, muito, muito mais eficiente, né? Muitas vezes, e as colegas defensoras estão aqui, né? Nós somos advogados, estudamos direitos, a gente sabe que o remédio jurídico ele é necessário. Nem sempre ele é o melhor, né? Às vezes tem outros remédios que são no campo da justiça, mas são mais amplos que isso, que é o que você sabe, melhor do que ninguém, que é o que a gente precisa ofertar para as mulheres. Então eu acho que essa ideia de associar toda a experiência de 20 anos das PLPs, da PENS, junto ao centro de referência é fundamental. E acho que a ideia de dar o nome de Defensoras Legais Populares foi super legal também. Eu achei interessante, fiquei pensando se a gente deveria trocar geral ou não. Porque eu acho que a Clarinha, que está aqui nos filmando, que é a jornalista da TEMES, refez o site da TEMES e botou uma chamada que diz o seguinte: o feminismo se atualiza, a TEMES também. Então eu acho que aos 20 anos, às vezes é hora de mudar de novo, né? Quero falar uma coisinha na qualidade da primeira turma. A primeira turma, vamos lá. Tudo deu certo também, porque nós continuamos, nós não pegamos aquele canudo e fomos embora da casa. A grande maioria de nós é comprometida com as mulheres, com o movimento de mulheres e o movimento social. Por isso que deu certo também. E a nossa presidenta também podia dar uma palavrinha. Eu penso que esse momento, né, agora, hoje, com essa parceria da Defensoria,
e mais especificamente nos direitos humanos, que é o que nós vamos começar a trabalhar, que nos diferencia quanto pessoas da cidade na liderança comunitária, e que já foi dito, que é a formação que nós tivemos da Temes, né? Com o viés no sentido, na questão de gênero, mas sempre trabalhando os direitos humanos. Isso foi fundamental para nós, para a nossa construção. E desde o princípio, eu sou formada no 9º curso, desde 2003, eu atuo na Temes, né? E desde que me formei, que jurei na minha formatura de que esse trabalho seria, e que eu faria esse trabalho como multiplicadora no sentido dos direitos humanos, né, voltado na questão de gênero, e isso a gente aplica a cada dia, a cada momento na nossa vida, no nosso cotidiano. E por isso que hoje a gente está engajada e está coesa, porque nós queremos o mesmo. Né? O que nós queremos? Nós queremos que os direitos não sejam mais violados, e se violados, eles tenham que ser garantidos, né? Quanto Estado, né? E que agora a gente passa para um outro nível, que é a discussão também, e que é fazer com que essa violência, essas vítimas de violência estatal, que elas também sejam reconhecidas pelo Estado. Porque nós passamos todos no nosso cotidiano vendo a nossa violação e pensando que isso também é comum e que também é natural. Então a gente vem para dizer, não é natural, não é tão natural assim, e que a gente tem que estar fazendo com que os nossos direitos sejam cumpridos, né? Além do exercício da nossa democracia participativa, né? Nós fizemos o exercício da nossa democracia, nós participamos no Estado, essas duas pontas unidas, elas somam um Estado forte, um Estado defensor e um Estado garantidor de direitos, que é isso que todos nós queremos desde o início, lá quando a Denise, né, quando as gurias pensaram nas promotoras legais populares e futuramente novas defensoras populares que virão e que se somarão nessa causa, que é a causa da defesa dos direitos humanos e a causa do nosso direito para que a gente conquiste a nossa cidadania e que nós possamos ser incluídas socialmente, assim como tantas outras pessoas que estão e que são hoje, que gozam de direitos dessa cidade ou do nosso estado, sem perceber, falando em classe, o que também existem pessoas que também têm o mesmo direito e que possam usufruir disso, desde que alguém, quanto Estado e quanto sociedade, possa fazer com que isso realmente seja efetivado. Eu, como coordenadora executiva do Centro de Referência de Direitos Humanos, quero agradecer a participação e o apoio de todas presentes, dizer que as portas estão sempre abertas para quando quiserem nos visitarem, fazer uma parceria mais efetiva, tá? Em nome de todo mundo, agradecemos imensamente a tua presença, é uma divulgadora muito ativa dos direitos humanos. Obrigada. E estamos aí para fazer esse trabalho junto. Eu sou Cristina, psicóloga da Defensoria Pública do Estado, agora integrando a equipe do Centro de Referência de Direitos Humanos. Estou extremamente feliz pela oportunidade de estar trabalhando com esse tema que é tão caro, tão necessitado de ampliação de discussão dentro da sociedade. E eu acho que nada melhor do que a gente ter, dentro do nosso trabalho, esse braço extra-institucional, que são vocês que estão lá no território da vida e da existência das pessoas e que sabem como é que as coisas estão acontecendo, muito mais do que nós que vamos estar aqui dentro, ainda presos de alguma forma a uma institucionalização do nosso trabalho, né, que vai ser ficar aqui aguardando o cidadão chegar. Vocês vão estar lá, vocês, com esse trabalho podendo acontecer no cotidiano, a gente vai poder complementar aquilo que a gente faz, né? Esse centro de referência, como assistente social, eu trabalhando em rede, junto com as promotoras e agora defensoras, pretendemos fazer um trabalho excelente, visando sempre os direitos das mulheres, principalmente, e todo o tratamento com a violência estatal, para que em rede e com a equipe multidisciplinar que vai ser aplicada dentro desse centro, a gente consiga fazer um bom trabalho. Olhando, percebi também o quanto, né, nós mulheres e as mulheres negras estão fora dos espaços de poder, né? Quando a gente olha promotoras aqui, que nós estamos na ponta, a gente é a maioria, né? Mas quando a gente olha, né, olhando de lado que a gente está do outro lado da fila, que a gente olha lá para dentro, a gente vê o quanto que a gente está fora do espaço de poder. Então, lutar pelos direitos humanos é lutar
pelas cotas, que a gente tenha espaços em todos os lugares, né? Nós mulheres estejamos em todos os lugares, e inclusive as mulheres negras, né? Que a gente sabe quanto para nós é difícil, mas a gente vê que tudo que é feito em relação aos direitos humanos, né, na ponta nós estamos, né? Então a gente tem que lutar para construir também esse espaço, em todos os espaços também, inclusive dentro, com esse recorte dentro da questão dos direitos humanos. O curso das promotoras legais populares foi um divisor de água na minha vida. Assim. Foi que me empoderou, foi que me colocou essa pessoa maravilhosa que balança os meus dreads e que digo assim, se a Pinta chega dizendo que o teu cabelo não nega que tu é uma mulata da cor, mas se a tua cor não pega, a mulata ele quer o teu amor mais que caô. Se liga, mina, conscientização, racismo é crime, tá na Constituição. Promotoras populares, nosso número nas comunidades, vamos exercer nossos papéis.